Nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns modelos populares de contratação de infraestrutura. Há uma série de empresas nesse mercado, algumas delas inclusive brasileiras, oferecendo diversos serviços de infraestrutura. As empresas com catálogos mais completos de serviços e com as plataformas mais avançadas são a Amazon, com a Amazon Web Services, a Microsoft, com a Microsoft Azure, e o Google, com a Google Cloud Platform. Algumas outras empresas, como o DreamHost e o HostGator, são bastante conhecidas em serviços de baixo custo, porém bastante limitados, mas que normalmente atendem a cenários simples e que não necessitam de infraestruturas complexas. As brasileiras LocalWeb e o Wallhost oferecem vários serviços distintos, desde servidores compartilhados até computação em nuvem, mas ainda estão em um patamar muito inferior aos principais competidores desse mercado no cenário mundial, como a Amazon, o Google e a Microsoft. As 4 formas de contratação que nós iremos abordar são Shared Hosting, VPS, Hosting Dedicado e Cloud. Vamos ver cada uma delas com um pouco mais de detalhes. O modelo de hospedagem compartilhada, ou Shared Hosting em inglês, é bastante antigo e atualmente ainda é muito popular. Nesse tipo de contratação, os recursos do servidor, como CPU, memória RAM, banda de internet e espaço em disco, por exemplo, são compartilhados entre todas as aplicações que estão alocadas na máquina. A quantidade de aplicações alocadas em uma única máquina pode variar de algumas dezenas até milhares de aplicações diferentes. Muitas empresas oferecem esse modelo através de plataformas de construção de sites, o que reduz drasticamente o nível de conhecimento técnico necessário para publicar um site. O gerenciamento do servidor não fica nas mãos dos clientes que contratam o serviço. Dessa forma, qualquer tipo de atualização do sistema operacional da máquina ou correção de problema de sistema é realizada por quem oferece o serviço. Esse também é um fator que reduz a barreira técnica de entrada, mas ao mesmo tempo retira dos clientes qualquer tipo de controle do ambiente. Por conta do grande compartilhamento, os hostings compartilhados oferecem recursos bastante limitados, mas também oferecem preços reduzidos. Assim, essa é uma opção que atende a quem deseja colocar no ar sites simples e com quantidades moderadas de acesso. Nesse modelo, é inviável pensar em redundância ou escalabilidade, mas como você já deve ter percebido, essas características não fazem parte da proposta principal desse tipo de hospedagem. Vamos falar sobre VPS. VPS, em inglês, significa Virtual Private Server, que seria em português Servidor Virtual Privado. Esse modelo é semelhante ao hosting compartilhado que nós acabamos de ver, no sentido de que uma única máquina física é dividida em múltiplos servidores virtuais independentes, cada um recebendo uma fração dos recursos da máquina física. Só que, nesse caso, essa fração de recursos é de uso exclusivo, ou seja, não é compartilhada com nenhum outro servidor. E assim o desempenho de cada servidor virtual não é afetado pelos demais. Esse modelo também oferece um controle muito maior do ambiente da máquina, pois quem contrata o VPS pode configurar o sistema da forma que achar melhor. Por conta disso, o nível de conhecimento técnico necessário para usar um VPS é maior do que para usar uma hospedagem compartilhada. Os preços de VPS, tanto no Brasil quanto fora, variam bastante, mas normalmente são um pouco superiores aos valores dos servidores compartilhados. Vamos avançar para os servidores dedicados. Contratar um servidor dedicado significa basicamente ter o seu próprio servidor, sem precisar compartilhar com mais ninguém os recursos disponíveis na máquina física. Dessa forma, todos os recursos de CPU, memória RAM, disco, rede, etc., pertencem a quem contratou o servidor. Esse modelo oferece controle total do ambiente, e isso, inclusive, acaba sendo uma razão para que essa opção somente seja indicada para quem entende o que está fazendo com o uso de um servidor dedicado. Ele é muito usado há anos por empresas que buscam alto desempenho e alto grau de controle do ambiente. Aliás, aqui é possível pensar em redundância e escalabilidade, mas isso requer, como a gente falou, um nível um pouco mais avançado de conhecimentos técnicos. Bom, obviamente, esse modelo também tem um custo muito superior aos outros que nós discutimos até agora, justamente por conta de a alocação do servidor ser exclusiva para um único cliente. Por fim, o modelo mais recente de contratação de infraestrutura e que ganhou muita popularidade nos últimos anos é o Cloud. Cloud é um mundo completamente diferente dos outros modelos mais antigos, e muitas empresas de todos os portes
estão migrando suas aplicações para infraestrutura em nuvem. Nos modelos mais tradicionais, ao contratar um hosting, você recebe uma máquina com uma quantidade limitada de recursos e trabalha dentro dessas limitações. Como nós vimos, essas limitações podem ser maiores ou menores, dependendo do tipo de servidor que for contratado. A infraestrutura em cloud está bastante dissociada do hardware. É como se os servidores em nuvem tivessem hardware virtual. As boas empresas que oferecem servidores em cloud normalmente oferecem também outros serviços que permitem construir uma infraestrutura escalável, com redundância e altamente disponível. Por isso, nesse modelo, é bem mais fácil pensar em construir uma aplicação que atenda a requisitos como esses. A cobrança pelos serviços em cloud também é normalmente diferente. Enquanto nos modelos mais antigos o custo está associado à contratação mensal do servidor, em cloud a tarifação é realizada por hora ou até mesmo por minuto de uso de um determinado recurso. Então, por exemplo, se o que você precisa é de um servidor muito potente por apenas 2 dias para realizar um determinado trabalho, você não precisa contratar um servidor por um mês inteiro e pagar por um período grande que você nem vai estar usando a máquina. Dessa forma, as soluções de cloud são muito mais eficientes do ponto de vista de custos, pois é possível pagar o mínimo possível para atender aos requisitos. Vale a gente mencionar também que o uso de infraestrutura em cloud também exige um nível avançado de conhecimentos técnicos. Por fim, uma outra coisa importante é que quando a gente fala de infraestrutura em nuvem, a gente não está falando das chamadas PaaS, ou plataformas como serviço, como por exemplo o Heroku ou o Google App Engine. Nós vamos inclusive falar sobre essas plataformas como serviço mais à frente nesse módulo. E você vai perceber que elas abstraem totalmente o conceito de infraestrutura em si, permitindo que os desenvolvedores coloquem um projeto em produção de forma muito simples e rápida. Essas plataformas também oferecem ótimos recursos de escalabilidade, redundância e disponibilidade, porém o custo final delas acaba sendo mais elevado. Para resumirmos tudo o que a gente conversou nesse vídeo, vamos analisar brevemente essa tabela. Nós falamos de 4 modelos de contratação de infraestrutura e sobre as características fundamentais de cada um. Do ponto de vista de recursos disponíveis, os hostings compartilhados são a opção mais limitada, mais ainda do que os VPS, que pelo menos oferecem uma fração exclusiva dos recursos da máquina, que não será usada por nenhuma outra aplicação. Os servidores dedicados, por sua vez, oferecem recursos exclusivos, totalmente alocados para o contratante do servidor. Com relação ao controle oferecido do ambiente, o único que realmente impõe grandes limitações é o modelo compartilhado. Escalabilidade e redundância são características que foram revolucionadas pelo modelo de computação em nuvem. Com o cloud, é muito mais fácil construir aplicações com essas características e oferecer escalabilidade praticamente ilimitada. Do ponto de vista de custos, os compartilhados e os VPS são baratos, mas são limitados. Os dedicados oferecem muitos recursos, mas cobram bem caro por isso. Já os servidores em nuvem têm uma abordagem mais eficiente de cobrança, possibilitando que o cliente pague pelo que efetivamente estiver usando, inclusive realizando tarifação por hora ou por minuto de uso.